Fala, guerreiros! Na aula de hoje vamos falar aí sobre a Roma Antiga, desde sua fundação até aí o início do Império Romano. Em uma próxima aula falaremos aí do Império Romano até o fim do Império Romano. Na aula de hoje concentramos aí principalmente na fundação. A fundação de Roma é narrada de dois tipos. A primeira, a mitológica, que é aí através dos mitos e dos deuses, e a segunda, a histórica. A versão mitológica diz que Roma foi fundada depois da Guerra de Troia. Acabou a Guerra de Troia, Troia foi destruída e um soldado chamado Enéas de Troia pegou a espada da fundação de Troia e fugiu da ilha de Troia, indo parar na Península Itálica. Ele, Enéas, vai fundar uma cidade chamada Lavínio. Depois, os seus descendentes vão tornar essa cidade um reino chamado Alba Longa. O reino de Alba Longa acaba sendo designada para o rei Numitor. O rei Numitor tinha um irmão chamado Amulio que tinha muita inveja e queria ser rei. Para ser rei, Amulio aprisiona o seu irmão, o rei Numitor, e aprisiona também a filha de Numitor, Silverreia. Consternado com a situação, o rei Júpiter acaba tendo um relacionamento com a princesa Silverreia, que acaba grávida de gêmeos de Júpiter. Silverreia então vai ter dois filhos que se chamarão Rômulo e Remo. O rei Amulio sabia que Rômulo e Remo também eram descendentes e também tinham direito ao trono, então decide lançá-los ao rio Tibre. Os dois gêmeos acabam indo para a margem, onde uma loba acaba resgatando os dois e amamentando Rômulo e Remo. Essa imagem da loba amamentando Rômulo e Remo será a imagem que é tida como a fundação de Roma. Após serem amamentados por uma loba, Rômulo e Remo vão ser cuidados por um pastor chamado Fausto. O camponês Fausto vai criar os dois gêmeos. Quando já adolescentes, Remo acaba entrando em conflitos com vizinhos e acaba sendo preso pelo rei Amulio, que era seu tio. É neste momento que Fausto, sabendo quem era Rômulo e Remo, acaba contando para Rômulo que eles eram descendentes de Numitor e tinham direito ao trono. Rômulo então vai até Amulio, liberta seu irmão Remo e mata Amulio. E também liberta o seu avô Numitor. Numitor volta a ser rei e entrega uma parte do território para que Rômulo e Remo fundem uma cidade. Rômulo e Remo acabam indo para esse território e decidem dividir esse território entre os dois. Essa divisão acontece, mas Remo acaba invadindo o território do irmão. Rômulo, se sentindo muito ofendido por isso, acaba matando o irmão. A partir daí, Rômulo vai juntar-se com outros povos e vai ser o primeiro rei de Roma. Essa é a fundação segundo a narrativa mitológica. Já segundo a narrativa histórica, Roma é fundada por três povos: os gregos, os etruscos e os italiotas. Esses três povos vão se juntar e vão fundar a cidade de Roma. A cidade de Roma, segundo a questão histórica, aí vai ter como base de sua economia a agricultura e as atividades pastoris, enquanto a religião eles vão ser politeísta, amplamente influenciado pelos gregos. Os deuses romanos, em sua maior parte, têm narrativas e histórias muito próximas do que foram os deuses gregos, mudando apenas o nome. Isso acontece, por exemplo, com o deus Júpiter, que na Grécia era sinônimo de Zeus. Baco, por exemplo, era Dionísio. E Hércules, que é um nome romano, na Grécia, na verdade, se chamava Heracles. Então, os nomes têm uma adaptação e a história também tem algumas adaptações, assim como o seu panteão. Após a morte de Rômulo, por exemplo, ele vai se tornar um deus. Eu lembro aí para vocês que na questão mítica, o Rômulo era filho de Júpiter. A cidade de Roma é localizada aí na Península Itálica, muito conhecido como a Bota do Mundo, e é banhado por três mares: o Mar Adriático, o Mar Tirreno e o Mar Jônio. A monarquia romana é o primeiro período político da cidade de Roma, onde os reis governam. Mono significa um,
monarquia, governo de uma só pessoa. O rei tinha o poder, embora ele tivesse o poder executivo designado, ajudado aí pelo Senado e outras instituições romanas. O período de monarquia de Roma vai durar aí 8 reinados, são 8 os reis, sendo o último o chamado Tarquínio o Soberbo. Como o próprio nome já diz, Tarquínio acaba aí se complicando na sua administração, acaba tentando desapropriar aí muitas terras dos patrícios e acabam pelo Senado sendo destituído e acabando a monarquia romana. No período de monarquia, a sociedade romana era dividida em 3 classes: os patrícios, que eram detentores de terras e os mais ricos que ali estavam, os clientes, que geralmente eram defendidos pelos patrícios, e os plebeus, que era a base da pirâmide social de Roma e aqueles que sofriam sem ter muitos direitos. Ao fim do governo de Tarquínio, começa-se o período da República. Res significa coisa, pública significa povo, coisa do povo. A partir desse momento não é um único rei que governa, mas principalmente o Senado. O Senado vai ser a principal instituição da República Romana. O período da República Romana é marcado aí por guerras, principalmente entre patrícios e plebeus. Os patrícios querem manter o que já têm, querem manter os seus privilégios, já os plebeus eles querem lutar para igualar aí os seus direitos com os dos patrícios. Por isso a plebe faz diversas revoltas por direitos e conquistas. Ao fim aí da República começa o Império Romano. O Império Romano ele é marcado pela expansão territorial de Roma. O imperador ele tem o objetivo de aumentar o seu território. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Valeu!